Então, galerinha, seguindo aqui na nossa aula de história, vamos dar continuidade no assunto trabalhado ontem, né, sobre a religião, né, a religiosidade da Mesopotâmia, né, do povo mesopotâmico. E aqui, explorando documentos, na página 32, nós temos aqui, né, as imagens a seguir. Mostram um selo cilindro que contém desenhos de alguns deuses cultuados pelos povos mesopotâmicos. Como vocês puderam também dar essa analisada naquele vídeo, né, que eu postei ontem, aquele vídeo no YouTube, do YouTube, que é muito interessante, né, nos traz muita coisa, muito conhecimento, tá? Muita informação legal sobre esse assunto. E aí, observando aí, nós temos, né, esse selo, né, cilindro, e vamos responder aqui a questão número 1, que diz assim: conforme estudado neste capítulo, marque um X o nome dos deuses mesopotâmicos representados nas imagens. Aí vocês vão analisar as imagens, vão retornar a leitura lá das páginas anteriores e vão estar lembrando, né, dos nomes desses deuses e marcar o X aqui, tá bom? Tem o Enlil, o Enki, o Ishtar e o Marduk. Dentre esses, tem dois, né, que são esses deuses mesopotâmicos. E aí vocês podem assinalar com o X quais são eles, ok? Número 2 diz assim: o que os deuses representados nas imagens significavam para os povos mesopotâmicos? E aí você vai, de acordo com o que você marcou aqui, você vai colocar em cada um deles, como por exemplo, vamos supor que seja o Enki. Aí você vai colocar: Enki era o deus das águas doces e da sabedoria, certo? E aí o outro, fulano era assim, parará, 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 parará. Entenderam, gente? Brincadeira. Mas assim, vocês vão colocar, que nem eu coloquei aqui, por exemplo, Enki. O que ele representava para esse povo, né? Ou seja, ele era o deus das águas doces e da sabedoria, né? E tem o outro também que também tem o seu significado, tem a sua representatividade para esse povo que tanto acreditava, que o adorava e o cultuava, certo? Aqui na página 33, gente, nós temos outros olhares, que diz assim o texto: na Mesopotâmia e no Egito Antigo, o governante acumulava as funções de chefe político e religioso da população, certo? Nós já vimos isso. Essa forma de Estado é chamada de teocracia, palavra de origem grega que significa governo religioso, ok? Atualmente, a maioria dos países do mundo, assim como o Brasil, são estados laicos, ou seja, tem governos que não interferem na vida religiosa da população. Também não podem definir suas ações governamentais, usando como base apenas uma crença religiosa. No entanto, ainda existem países em que os governos têm os poderes político e religioso unidos. Nesses governos em que o Estado não é laico, as leis e a justiça são feitas com base em apenas uma crença religiosa. Um exemplo de governo religioso é o do Irã, um país localizado na Ásia, em uma região conhecida como Oriente Médio. Lá, as pessoas são governadas pelos ayatolás, líderes da religião muçulmana, que ditam as regras de comportamento, o que deve ser ensinado na escola e até mesmo como as pessoas devem se vestir ao sair às ruas. Podem observar aí nas imagens, nós temos aqui na primeira imagem as mulheres iranianas. Não podem andar pelas ruas sem cobrir o cabelo com um véu,
não podem usar short, nem saia curta ou muito justa. Os homens, por sua vez, não podem andar de bermuda ou com camiseta sem manga, tá bom? E aqui na imagem abaixo nós temos a Mesquita Jacaran, né, que é assim que se pronuncia, um dos locais mais sagrados do Irã. As mesquitas são os templos religiosos dos muçulmanos, ok? E aí, gente, para complementar melhor, o que nós podemos entender, né, desses outros olhares, né? Nós podemos entender que no decorrer do capítulo, né, a organização política da Mesopotâmia e do Egito Antigo foi atrelada à religiosidade da época, certo? E nas teocracias, né, que são os poderes profano e sagrado, estão conectados e dão forma aos estados, que também, gente, com suas instituições governam os dois planos, o terreno e o espiritual. É o que dá para entender, né, de toda essa recapitalização aqui que nós podemos observar desses outros olhares, certo? E ao contrário disso, também a gente pode observar na configuração de um Estado laico, né, como o nosso país próprio, o Brasil, né, onde as decisões políticas não têm nada a ver com a religião, cada um segue a religião que desejar, que achar que lhe convém, tá? Ou seja, com neutralidade religiosa. E isso acontece também, gente, por causa do ideal de liberdade de expressão religiosa, como eu acabei de falar, né? Cada um segue aonde está se sentindo bem, né? E o ideal da democracia é esse, forma de governo comum nos estados laicos, né? Ou seja, a liberdade de expressão. Atualmente também a gente pode observar que na maioria dos países teocráticos é muçulmana, né? E nesses países nos quais as pessoas são, em sua maioria, adeptas dessa religião, as normas, as leis, os costumes, as punições para os crimes, por exemplo, são fundamentados nos escritos religiosos sagrados dos muçulmanos, o Corão. Ai daquele que desobedecer, né? Terá uma punição severa. Certo, gente? E aqui na página 34, encerrando o nosso módulo 1, nós temos o Eu Faço Parte da História. O que nós aprendemos nessa página, nesse capítulo? Agora eu sei, né? O primeiro ponto. Há muito tempo as pessoas se preocupam com a vida após a morte. Isso pode ser verificado em algumas antigas construções e nas artes produzidas há milhares de anos, né? Aí no outro pontinho temos no Egito, a Mesopotâmia. No Egito e na Mesopotâmia as pessoas eram politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses. No próximo pontinho diz: tanto as divindades mesopotâmicas quanto as egípcias estavam vinculadas a elementos e forças da natureza. No próximo temos: os egípcios acreditavam na vida após a morte e no julgamento da alma do falecido. Tinham o costume de mumificar os mortos. Próximo pontinho diz: no Egito e na Mesopotâmia, os governantes eram considerados representantes das divindades na terra, por isso tinham poderes políticos e religiosos e eram respeitados e temidos. Atualmente, no Brasil, os governantes não têm poderes religiosos. A população do país tem liberdade para praticar a religião que desejar, e o Estado não interfere nisso, certo?
E por último, em alguns países da atualidade, como no Irã, os chefes políticos também são chefes religiosos e governam com base na tradição religiosa muçulmana. Por exemplo, entenderam, gente? Então, neste capítulo encerrado, também no nosso módulo 1 da nossa disciplina de História, vamos ficar agora com atividades, complementares, ok? E aí, esse nosso capítulo, fiquem atentos, releiam, façam as atividades direitinho, tá bom? Pesquisem mais sobre isso, vocês podem ir a fundo. Tem muitos vídeos no YouTube interessantes que falam sobre isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou por aqui, tirem suas dúvidas e até mais. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.